Se o feminismo fosse mesmo só sobre direitos iguais, eu acho que não é. Eu acho que o feminismo é uma ideologia... nefasta, que vai muito satânica. além disso, eu acho. Eu acho que é uma desconstrução. Eu acho que é a desconstrução das diferenças entre os sexos. Eu acho que o feminismo ele vai muito além. Você vê que lá no começo do feminismo você já tinha autoras defendendo essas desconstruções. E eu acho que assim, se fosse só direito igual, o feminismo tinha que acabar. Porque hoje em dia os direitos são iguais. Não é sobre direito igual. A verdade é que, por trás da propaganda do feminismo, que é a suposta defesa das mulheres e dos direitos iguais, você tem uma ideologia que é uma ideologia de reordenação da sociedade. Você quer reescrever a sociedade e reescrever como a sociedade deve funcionar, dizendo que, por exemplo, no passado você defendia as mulheres. Hoje em dia, uma feminista não consegue definir o que é mulher, porque você está desconstruindo os padrões e está desconstruindo aquilo que é mulher. Então, eu acho que o feminismo, na verdade, é essa ferramenta aí. É um tanto quanto marxista, mas não totalmente marxista. Mas é uma ferramenta usada para tentar reestruturar uma sociedade. E eu acho que essa tentativa de reestruturação da sociedade ela é extremamente nociva. Tá. Por isso que eu acho que o feminismo tinha que acabar mesmo. Tudo bem. E acho que o cristianismo fez muito mais pelas mulheres durante a história do que o feminismo. Olha, foram muitas coisas ditas aqui e... Bem, primeiro que eu tenho uma concordância contigo, tá? Eu penso que o ideal é que o feminismo deixasse de existir, tá? Eu penso que é o ideal. Uma feminista que é o fim do feminismo, gente. Não, é que assim, ó, se a gente for analisar que o feminismo ele se propõe a resolver determinados problemas, a partir do momento que a gente conseguiu solucionar esses problemas, ele não tem mais nenhuma razão de existir, certo? Então, eu concordo que, principalmente enquanto massa de manobra política, o feminismo acaba se tornando uma ferramenta muito útil e conveniente. Além de que algumas pessoas que buscam causas para gerar pertencimento, senso de identidade, elas querem se engajar em uma luta do bem contra o mal, elas acabam criando alguns problemas que de fato não existem e não são relevantes, tá? E eu concordo que o feminismo, sim, ele pode ser usado e ele é usado através disso. Ok. Agora, em relação a, por exemplo, o direito ao trabalho e tal, né? Que tu falou sobre a necessidade de mão de obra, principalmente o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Facilitação da mão de obra. No passado você tinha trabalhos mais pesados e por isso não era, na verdade, a mulher não trabalhar, não era... deixa eu terminar. Era um privilégio, na Deixa verdade. eu terminar. Peraí. Primeiro, mulheres sempre trabalharam. Tá? Então, se a gente for analisar a partir mesmo do que tu falou, historicamente, as mulheres trabalharam muito no pesado, né? Em zonas agrárias. Principalmente as camadas mais pobres. Então, elas não somente trabalhavam no pesado, mas elas também transformavam matéria-prima, elas geravam os filhos, os descendentes e talvez ainda vendiam essas matérias-primas transformadas no comércio. Então, era uma vida de extremo labor, rotinas enfastiantes e extremamente difíceis, em realidades extremamente miseráveis, em que eram pessoas que terminavam a vida basicamente sem muita coisa, sem muito patrimônio acumulado. Ok. Vejo que eram pessoas que tinham que lidar com um trabalho extremamente exigente e ainda assim não tinham determinados direitos reconhecidos. Então, embora elas tivessem todo tipo de responsabilidade de mão de obra dentro da família, elas ainda eram tratadas como cidadãs de segunda classe, tá? Então, ainda assim, o homem tinha o direito não somente à propriedade, como os animais e aos filhos, mas também o direito à mulher. Então, o feminismo, ele também se propôs a reconhecer que mulheres não são apenas cidadãs de segunda classe, mas iguais aos homens e devem ser reconhecidas não somente em seu trabalho produtivo, mas também reprodutivo. E essa foi, sim, uma conquista feminista, em reconhecer que o trabalho gestacional também é trabalho, que o trabalho doméstico também é trabalho, tá? Então, essa é uma das conquistas feministas. Além de que tu falou sobre ter outros efeitos influenciando na mudança social. Concordo plenamente. Concordo, assim, indiscutivelmente. Dificilmente uma determinada mudança social histórica, ela vai ser unifatorial. Na verdade, elas tendem a ser multifatoriais. Tem inúmeros outros fatores contingenciais que estão interagindo entre si que vai determinar algum tipo de resultado.